Olá gente, aqui é o Moisés. Hoje vou fazer uma pequena videoaula para vocês que não têm muita noção do que vem a ser o UV Map no Blender. O UV Map, o que vem a ser isso, né? O mapeamento UV. O mapeamento UV é muito utilizado na fabricação de videogames, mas ele não é só útil em videogames, eu utilizo muito ele para arquitetura. O UV Map te permite você colocar uma textura de bitmap, ou seja, uma fotografia, num objeto em 3D. A necessidade de uma projeção, chamada projeção UV, vem do fato de que você está lidando com um objeto 3D. E as texturas ou fotos que você vai utilizar são objetos 2D. Como conciliar um 2D com um 3D? Muitos poderiam pensar, você pega a foto em 2D e coloca ela em 3D, ótimo. É isso que nós vamos fazer. Só que o processo é inverso disso. Vamos pegar o nosso objeto 3D, vamos abri-lo e transformar no objeto 2D. Como se você pegar uma caixa, né? E tirar a cola dela, fazer os recortes e abrir ela, abrir uma caixa de leite e colocá-la com todas as faces abertas em cima da mesa. É isso que uma projeção UV faz. Nós estamos acostumados a ver isso, inclusive, por exemplo, no mapa mundi, né? O planeta é redondo, o mapa mundi ele é retangular. Você vê que algumas projeções, você vê lá assim, as Américas esticadas. Dependendo da projeção, você vai ter uma forma de pegar esse objeto 3D e planificar. Não vamos entrar muito em detalhe, vamos entrar direto na sequência aqui. Nós temos um cubo, vamos trabalhar com ele, tá? Vou escolher aqui o nosso amigo Cycles Render. Eu consigo Cycles, que é uma renderização de alta qualidade, né? Sempre que possível. O editor de materiais, vamos chamar esse material de cubo, certo? Clicamos no Use Nodes. Temos aqui uma superfície difusa, né? Todo mundo deve conhecer. Quem não conhecer, aconselho que faça um curso de renderização com objetos no Cycles. Isso fugiria ao escopo dessa aula. Aqui em Color tem um botãozinho à direita onde podemos escolher os tipos de materiais que utilizaremos. Vamos utilizar um Image Texture, ou seja, uma textura de imagem, tá? Vamos abrir aqui a textura escolhida. Eu vou procurar uma textura que eu tenho aqui em teste. Vamos usar, por exemplo, esse cubo de exemplo aqui, ó. Uma imagem intencionalmente cúbica. Um detalhe. Você tem aqui uma caixinha chamada vetor. Esse vetor vai te mostrar a forma como a sua imagem será mapeada. Nós vamos aqui em Default e trocamos para UV. Opa. UV. Muito bem, está preparado, tá? Já temos escolhido a textura. Vou mudar aqui o modo de visualização para material, para que você possa ver o material colocado. Se renderizarmos, por enquanto não temos ainda nada. Nós temos que aplicar isso aqui no cubo. Vou entrar no modo de edição, dar uma sign para assinalar esse material chamado cubo ao próprio cubo. Ainda não tem nada porque não fizemos a projeção V. Então nós entramos no modo de edição, apertamos a tecla, com todos os vértices selecionados, apertamos a tecla U e vamos utilizar aqui Unwrap. Olha que interessante. Unwrap significa desembrulhar. Quando você clica em Unwrap, você está desembrulhando a sua textura 3D, fazendo um casamento dela com a 2D. Veja que nós temos aqui a figura repetida, uma em cada face do cubo, né? Eu utilizei simplesmente o Unwrap. Vamos fazer de novo uma projeção, só que diferente. Vou utilizar aqui Project from View. Olha que interessante. Você vai ver a imagem projetada desde o seu ponto de visão para o objeto sobre a superfície do objeto. Como você pode ver, ela é uma projeção feita, como disse, pela visão. Muito útil, por exemplo, quando você vai pegar e ladrilhar um chão em arquitetura, por exemplo. Você tem o chão selecionado, que já é um objeto plano. Você coloca na visão superior e faz a projeção pela vista. Aí depois vamos colocar o dimensionamento para ficar no esquadro e no tamanho certo, tá? A outra opção que nós temos aqui é o Project from View Bounds. Olha a diferença. Ele vai colocar todo o objeto, né, toda a imagem 2D do objeto no que você vê no 3D do objeto, tá vendo? Quando você olha daquela posição original, ele está certinho. Quando você varia, já o ângulo de visualização não é a mesma coisa. Qual é o melhor método de projeção aqui? Bom, vamos dar uma olhada aqui. De novo, nós temos o Cube Projection. Antes eu vou colocar o Sphere Projection, o Sphere, que é a projeção esférica, para você ver que
não é o adequado a um cubo. O Cylinder Projection também seria adequado a objetos cilíndricos, no nosso caso. E o Cube Projection, ele vai se adequar mais ao cubo, apesar do tamanho ainda não estar de acordo, né? Vamos entrar aqui em UV Editing, tecla T, tecla N, aqui também tecla T para ficar mais simples. O Cube Projection, ele vai repetir as faces que são do mesmo tamanho, umas sobre as outras, e as que divergem um pouco ele vai separar. No nosso caso aqui não vai ser muito excelente, porque nós temos ali cada face um desenho diferente. Se nós usarmos o Cube Projection aqui, o que vai acontecer é que, puxando a imagem renderizada, vamos ver que, opa, ou melhor, no material, ele está aqui, ótimo. Muito bem, vamos deixar essa imagem visualizada aqui. Dentro dessa janela aqui, vamos apertar a tecla S e mover o nosso cursor para redimensionar. Tá vendo o que acontece? Se você aumenta a projeção das faces, você diminui a colocação da textura no objeto. Se você diminui, ela aumenta, tá vendo? E você pode ajustar a colocação dela, tá vendo? Parece meio confuso, né? Vou mostrar uma coisa um pouco mais exata, que eu aconselho muito no caso da arquitetura, que em vez do Cube Projection, voltando ao default, vou criar uma coisa um pouquinho diferente para você ver aqui, tá? Se você olhar um cubo, eu vou aproveitar inclusive aquela imagem de um cubo para você entender. Você tem aqui, isso aqui é uma projeção cúbica, tá? Você tem uma face, outra e outra. 6 faces, que na verdade seria um cubo recortado. Para você cortar um cubo fechado, você teria que ter um corte aqui, outro aqui, outro aqui, outro ao longo desse flanco e outro ao longo desse flanco aqui. Nós vamos fazer exatamente isso com o nosso cubo, tá? Então, no modo de edição, no modo, aplicando Ctrl Tab no modo de arestas, vou selecionar uma face dessa e selecionar as arestas. Essa aresta, esta e esta. Ou seja, eu estou recortando completamente essa parte do cubo aqui, tá? Para essas abas aqui, vou ter que cortar também essa e essa. Vou selecionar as áreas que são feitas os cortes. Ok. Agora saltando aqui para só, a gente confunde um pouquinho. Tá aqui. Essa parte abre. Também esses dois lados aqui. Feito isso, você vai teclar Ctrl E e utilizar a opção Mark Seam. Mark Seam. Se você errar por acaso alguma, você pode clicar nela, Ctrl E e dar Clear Seam. Ele vai desmarcar. No caso, vamos manter marcadas essas que eu creio que estão certas. Ctrl E, Mark Seam. Feito isso, nós selecionamos todos os vértices, apertamos U e Unwrap. Olha que interessante. Ele abriu nas marcas os cortes. Isso é muito útil quando você está modelando uma cabeça, uma figura orgânica ou complexa, como, vamos dizer, um celular, um modelo mais complicado. Você vai selecionar as áreas nas quais você vai cortar a figura para abrir as faces e colocá-las projetadas sobre o plano, tá? É o que nós fizemos aqui. Bom, tecla G aqui, vamos centralizar mais ou menos o cubo, tecla Y para manter centralizadinho. Vou dar uma tecla S no eixo Y, porque ele está um pouquinho distorcido, para ele alcançar mais ou menos a... Antes, vou fazer uma coisinha, vou mostrar para vocês aqui com a projeção de material, para você ver como é que ela tá vendo? As faces estão no lugar certo, uma congruente à outra, tá? Se você olhar aqui, ó, uma corresponde à outra, elas não se confundem, porém os tamanhos são fora de ordem. Então, apertar a tecla S no eixo Y e vamos dimensionar para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ok. Tecla A, tecla B. Vamos utilizar aqui um recurso para facilitar um pouquinho. G no eixo X. Vou localizar essa imagem aqui, viu? Essa aqui, tá vendo?
G no eixo X, dá uma olhada. Ao mover o tamanho, você pode dimensionar tanto a posição quanto a orientação e a dimensionamento, a rotação, em cada face separadamente. Então, se você pegar esses vértices e alterar a face, você altera a projeção também, tá vendo? Eu vou ajustar para que fique o mais preciso possível, tá? Fazer uma coisa bem feitinha. Vai. Muito bem, essa parte está certa. Essa parte do cubo também está um pouco para baixo. Tecla A, tecla B, selecionamos estes. Tecla G no eixo Y, vamos ajustar aqui bem na beiradinha mesmo. Tá? Ok. O de cima aqui também. Tecla A, tecla B, tecla G no eixo Y. Vamos trazer até esse pontinho aqui. Ó. Vamos fazer isso até o cubo ficar completamente centrado, tá? Tecla G. Se você tiver dúvida se está preciso ou não, X, sempre opte por errar para dentro do cubo. Se você errar para dentro, você vai comer um pedacinho da imagem, mas se você errar para fora, essa fresta branca, essa fresta pode entrar. E numa visualização de alta renderização, de alta qualidade, isso aqui afeta bastante. Então, aconselho, se você for errar, erra para dentro, não para fora, tá? Para evitar ficar uma coisa escandalosa depois da imagem, né? A parte de baixo também, por isso carece de um ajustezinho. Tecla A, tecla B para seleção de caixa, tecla G no eixo Y. Olha que interessante, você mexe aqui e altera completamente lá, tá vendo? O mapeamento é coisa muito importante, porque dependendo de como ele for feito, vai ser a qualidade do seu objeto mapeado. Você tem alguns fatores para uma boa renderização. Entre elas, claro, a modelagem precisa, né? Há uma boa iluminação. E se você vai usar mapa de texturas, um mapeamento V bem feito. Isso é muito importante, tá? Acho que estamos na posição certa aqui, ok? Ok. Eixo Y. Tem ainda, essa ficou para fora aqui, tá vendo, gente? Lá, tecla B, G no eixo X, um pouquinho para dentro. Ok, que é o nosso cubo mapeado, tá? Nós temos um UV Mapped Cube, um cubo mapeado com UV. Não muito bem, pelo que eu vejo, porque ainda há alguma coisa mostrando uns brancos nas arestas, uma coisa que não deveria existir. Isso mostra que há algum erro aqui, tá vendo? Alguma coisa branca está saindo aqui. Aqui, esse aqui mesmo, olha. X. Eu falei de errar para dentro, tá? Para dentro não. Ó. Puxar para fora, tá vendo o brancão aparecendo ali? Ok. Foi isso aqui, tá vendo? Essa parte aqui tá para fora. Eu vou entrar aqui no modo de arestas, fica um pouquinho mais fácil. Edge. Pegar essa aresta. Opa, essa aresta. Ah, tá. Essa aresta também fora. G no eixo X. Olha lá, tá vendo? As nós estamos corrigindo, estão respondendo bem, tá vendo? Vou pegar essas arestas aqui que são do mesmo plano, né? E só mudar a posição delas um pouquinho mais para cima. G no eixo Y. Estamos para dentro, ok. Essa aresta já está certinha, essa também. Essa um pouquinho mais para dentro. G no X. Tá vendo o efeito? Olha. O objeto fica perfeitamente, quase perfeitamente, né? Que a imagem que nós estamos utilizando aqui não é de boa resolução, então ela estoura nas pontas. Então fazendo uma correçãozinha aqui, tá vendo? Quando a imagem de alta resolução, você tem menos problemas com isso aqui. Tem mais alguma coisa que esteja meio fora aqui, ó. G no eixo Y, puxar um pouquinho mais para dentro. Na verdade, nem o branco está aparecendo, a imagem que realmente tem esses
borrões nela, por assim dizer, né? Lá está o nosso objeto, tá vendo? Esse é um cubo perfeitamente mapeado no V. Aí você volta para a janela Default, né? E renderiza esse objeto. Claro, você vai jogar uma iluminaçãozinha correta, né? Pegar essa lâmpada aqui, no caso dos Cycles, né? Transformar ela em Sun, que é uma luz não direcional, né? É a luz direcional e paralela, né? Ela não tem abertura. O Word Buttons aqui, vamos usar Use Nodes, aplicar um Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion, o que acontece? Vou mostrar sem ele para você ver, ó. Mostrando um pouquinho de iluminação também, tá? Com o Ambient Occlusion, há uma iluminação global em todo o ambiente, tá vendo? Tá um objeto mapeado. Essas flechinhas aqui, por favor, no objeto profissional, não deixe, tá? Ok. Na próxima aula, vamos falar sobre outros tipos de projeção, tá? Esse aqui é mais simples. Até mais.